Oi, Alô? Oi? Tudo bem? tudo e você? Eu tô bem, só tô preocupada com a prova de amanhã. Ah, eu também, mas eu vi um vídeo no YouTube de um menino que ele explica muito bem sobre a introdução da Revolução Industrial. Ai, sério? Que legal. Vamos assistir? Vamos. Boa noite, pessoal. Então, hoje no nosso vídeo eu vou falar um pouco sobre a Revolução Industrial. Eu sou o Guilherme, eu sou estudante ainda do ensino médio, estudo no Instituto Federal Catarinense Campus Ibirama, e eu tô aqui para ajudar um pouco vocês a entender melhor sobre o que aconteceu e como foi a Revolução Industrial. Eu vou dar uma breve explicaçãozinha, depois eu vou falar um pouco sobre as máquinas a vapor e sobre a Revolução Tecnológica. Então, a Revolução Industrial ela aconteceu no final do século XVIII, quando surgiram as primeiras indústrias na Inglaterra. Elas utilizavam as máquinas a vapor para produzir tecidos de lã e algodão e utilizavam também para extrair água do fundo das minas de carvão e de ferro. Depois disso, em 1830, foram criadas várias ferrovias e locomotivas, e o economista Adam Smith escreveu o livro A Riqueza das Nações, onde ele pensa no otimismo burguês em relação às indústrias e ao livre mercado. Depois disso, os capitalistas enriqueceram e os proletariados trabalhavam muito e não recebiam muito bem pelo que faziam. E para lutar pelos seus direitos, eles organizaram vários sindicatos e promoviam várias greves. Gente, nosso próximo tema é a máquina a vapor. Ela foi criada também no século XVIII, na Inglaterra, e ela era usada para tirar água acumulada nas minas de ferro e carvão, e também usada na produção de tecidos de lã e algodão em grandes proporções. E como as máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito e os lucros dos burgueses, donos das fábricas, também cresceu. Por esses motivos, os grandes empresários ingleses resolveram investir nas instalações industriais e as fábricas se espalharam rapidamente pela Inglaterra e provocaram várias mudanças que os historiadores costumam chamar de Revolução Industrial. E com isso, o modo de vida de muitas pessoas também mudou bastante. E o mundo novo do capitalismo, da cidade, da tecnologia e da mudança predominou sobre a Inglaterra. Gente, nosso próximo tema é a Revolução Tecnológica, onde a invenção mais notável foi a invenção de James Watt. Ele criou, na verdade, a primeira máquina a vapor que realmente funcionou. Elas eram utilizadas para, como já foi dito, para extração de água no fundo das minas e bastante utilizadas nos teares para criarem tecidos de lã e algodão, o que influenciou a Inglaterra a se tornar uma das maiores exportadoras de tecido. Uma curiosidade também muito legal é que nas primeiras décadas do século XIX, as máquinas a vapor já equipavam navios e locomotivas, e a Inglaterra e a França estabeleceram quilômetros de ferrovias, que, o, que ocasionou no desenvolvimento rápido das indústrias de ferro e de máquinas. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. Foi um vídeo meio curto, mas eu espero que ajude vocês. E se vocês gostaram, deixa o likezinho aqui embaixo. Muito obrigado, gente. Agora eu entendi melhor sobre o assunto. Ah, que bom, também me ajudou. Então, eu sei um pouco sobre a acumulação primitiva do capital, sei sobre a competição dos mercados, a mão de obra livre e barata, e também sei sobre os estímulos do capitalismo. Tu quer que eu te explique um pouquinho? Pode ser, porque eu fiquei bem perdida nessa parte. Então, a burguesia inglesa, ela havia enriquecido bastante
E isso é o que a gente chama de acumulação primitiva do capital. E durante séculos eles foram ampliando seus negócios. E foi através de financiamento aos ataques corsários, que eram os piratas, através de pagamentos baixos para os artesãos, através de guerras e também bastante juros, que eles conseguiam acumular tanto capital. E sobre a competição do mercado, como o comércio era uma prática bastante importante para a burguesia inglesa, eles sempre visavam bastante esse assunto e eles tinham dois modos de comércio. Um era o interno, que era entre os ingleses mesmo, e o outro era o externo. Os produtos deles iam e voltavam de outros países. Obra livre e barata. A gente sabe que para haver capital é necessário trabalho, ou seja, os burgueses eles estavam precisando de trabalhadores que viessem instalar suas máquinas para começarem a produzir. Para o desenvolvimento do capitalismo, os fazendeiros eles investiram diretamente no cultivo agrário, e para ampliar todo esse cultivo, eles invadiram terra de pequenas famílias camponesas. Os fazendeiros eles acabaram encurralando esses camponeses em pequenos pedaços de terras. E a única saída que eles tinham para melhorar a condição de vida deles seria ir para a cidade e procurar trabalho, aonde que eles acabaram aceitando trabalhar por horas e horas e receber um mísero salário. Todo esse desenvolvimento industrial acabou prejudicando a economia dos artesãos, porque eles não eram mais tão procurados. As pessoas elas buscavam produtos feitos nas indústrias porque tinham um resultado mais eficaz. Dois exemplos são os sapatos e os tecidos. Eles eram produzidos muito mais rápidos na máquina do que à mão. Então, aos poucos, os artesãos também tiveram que procurar emprego nas indústrias. Chega um momento em que há homens e mulheres que estão desempregados e eles não conseguem mais sobreviver só com sua terra e o seu artesanato, e eles acabam aceitando trabalhar para um patrão em troca de salário. E essa é chamada nova classe social de proletariado. Os estímulos do capitalismo. No século XVII ocorreu a Revolução Burguesa na Inglaterra. A burguesia inglesa ela foi a primeira a chegar ao poder, e por isso que as leis inglesas protegiam sempre a burguesia, e o Estado ele sempre realizava atividades que favoreciam o desenvolvimento do capitalismo. No século XVIII foi onde que as ideias burguesas iluministas elas se espalharam por toda a Inglaterra. E no começo da Revolução Industrial, os produtos que mais importava para eles eram as ferramentas, os produtos feitos de ferro e também os tecidos. Amiga, foi isso que eu estudei. Me ajudou bastante. Agora eu entendi. Que bom. Ontem à noite eu tava vendo um vídeo e eu achei um também que fala sobre o liberalismo do Adam Smith. Legal, vamos assistir ele? Acho que vai cair sobre isso. Vamos assistir. De Adam Smith. Adam Smith era um pensador escocês. Procurou responder uma série de perguntas sobre a novidade industrial. Seus argumentos foram surpreendentes. Ele dizia que o egoísmo é útil para a sociedade. E o seu raciocínio era este: quando uma pessoa busca o melhor para si, toda a sociedade é beneficiada. É correto dizer que os capitalistas só pensam em seus lucros, mas para lucrar tem que vender os produtos bons e baratos, o que se torna bom para os consumidores. Para ele, quem trabalhava os indivíduos era o Estado. Segundo ele, o Estado deveria intervir o mínimo para a economia. Se a força do mercado agisse livremente, a economia poderia crescer com vigor. Você já pensou como essas ideias têm tudo a ver com o liberalismo econômico? Os primeiros a atacar o liberalismo e a defender o liberalismo econômico foram os comunistas fisiocratas do iluminismo. Smith aplaudiu o ideal fisiocratas, acreditava que a agricultura era a única atividade produtiva possível. Mas Smith discordava disso, pois para ele, todas as atividades que envolvem o trabalho humano são valiosas. A confiança de Adam na virtude do capitalismo era tão grande que a partir de
Suas ideias seria possível construir duas coisas. A primeira era de que a economia iria crescer de modo espetacular, e a segunda, que a produção de mercadorias seria tão grande que a pobreza iria diminuir. A primeira conclusão foi bastante realista, já a segunda, um século depois, a economia industrial da Inglaterra e de outros países começaram a crescer mais do que Smith havia previsto. E com isso, ele achava que a miséria ia diminuir, mas foi ao contrário. Quanto mais indústrias, mais miséria havia. As condições de vida do proletariado. Os operários viviam em péssimas condições, as fábricas eram imundas e barulhentas, os salários eram baixíssimos e eles trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, sem direito a férias. Eram humilhados e rebaixados pelos seus patrões. Cidades como Londres e Paris encheram-se de favelas e cortiços. As máquinas dispensavam força física, fazendo com que os trabalhadores não precisavam ser musculosos. E muitos patrões começaram a empregar crianças e mulheres para fazer esse trabalho, pagando muito menos pelo mesmo trabalho do que os homens. Isso acontecia em quase todas as fábricas a partir do século XIX. Eles empregavam crianças de até mesmo 7 anos. Essas crianças ficavam de 10 a 12 horas por dia enfrentando o frio úmido, sem comer direito e respirando o ar poluído. Acidentes de trabalho mutilavam dedos, mãos e braços, e era muito frequente com as crianças. Muitas dessas crianças não resistiam e acabavam morrendo. Isso os burgueses continuavam enriquecendo. Se unem para lutar pelos seus direitos e assim dá início às lutas operárias. Por causa dessas lutas operárias, os operários se identificavam na mesma classe social, que era o proletariado. E a primeira luta era o ludismo, que era onde os operários eles entravam nas fábricas e quebravam as máquinas e tudo mais. Os camponeses achavam que essas lutas era um meio de acabar com a concorrência da indústria moderna, e eles queriam garantir o emprego deles. Já os operários achavam que era uma forma de pressionar o patrão para aumentar o salário. O ludismo conseguiu algumas vitórias, porque os patrões eles acabavam ficando com medo dos seus empregados se revoltarem, então eles não abaixavam o salário. E os operários acabaram criando os sindicatos, que queriam cada vez mais trazer mais trabalhadores para dentro disso. E a forma mais influente de luta era a greve, onde os trabalhadores cruzavam os braços e eles não queriam trabalhar. Os operários lutavam por aumento de salário e abaixar a carga horária, porque tinha dias que eles trabalhavam mais de 14 horas. E também eles lutavam pelo fim do trabalho infantil. Porém, o governo inglês eles não apoiavam os operários, pois o voto era censitário. Então, só as pessoas de classe social alta podiam votar. Então, não fazia muita diferença se os operários estavam revoltados com o governo ou não. E com isso surgiu o cartismo, ou Carta do Povo, como era chamado, que era um documento com a união de artesãos, burgueses pequenos e operários, onde eles pediam para o parlamento inglês que todos os operários, burgueses e artesãos tivessem direito ao voto. Isso não adiantou muito, porque só em 1867 os operários especializados e os pequenos burgueses tiveram direito ao voto.
mas claro, era só os homens. Malthus, a miséria. Thomas Malthus, ele dizia que a culpa da pobreza era dos trabalhadores. E ele falava que a população crescia muito rápido, então a quantidade de bocas seria maior do que a quantidade de alimentos que existiam. Mas ele também dizia que as guerras, catástrofes naturais, pestes e essas coisas iriam diminuir mais a população e até encontrar um equilíbrio entre a comida e os seres humanos. E ele também dizia que as pessoas que defendiam a ideia de hospitais para os pobres, lar para os órfãos, aposentadorias para os mais velhinhos, quem defendia isso eram pessoas malfeitoras, porque eles defendiam a ideia de crescimento populacional. Então, Thomas Malthus dizia que essas pessoas eram malfeitoras. Da Revolução Industrial foram que os camponeses acabaram indo para as cidades e cada vez ficaram mais importantes. E os mais pobres, eles se deslocavam para os subúrbios, onde tinha pobreza, ratos de esgoto, doenças e essas coisas. E cada vez mais máquinas vinham surgindo para auxiliar o trabalho e essas coisas. Cada vez mais ia surgindo mais. Amiga, acho que eu consegui entender tudo. Mesmo? Tá, então eu acho que a gente vai se dar bem nessa prova, né? Mesmo, aham. Sim, também acho. Amiga, eu vou desligar agora, vou almoçar e aí amanhã a gente conversa mais sobre o assunto, tá bom? Tá bom, beijo, tchau.